E aí, turma, vamos para mais uma aula. Aula 10 de ciências, a gente vai estudar a estrutura da matéria. Então, no primeiro e segundo bimestre, vocês estudaram mais a parte de astronomia, né? Agora nós vamos para a parte de química. Então vamos lá estudar a parte de química nesse mês e um pouco no próximo, depois física e um pouco de biologia lá para o final do ano. Começando. O tema da aula 10 vai ser a estrutura da matéria. A atividade ela vale 8 pontos e a data de entrega dia 24 de agosto, no caso segunda-feira, até o final da noite. Nesta aula nós iremos iniciar os estudos de química. A gente vai começar pela estrutura da matéria. Vocês deverão assistir a videoaula que vai estar aqui embaixo. Ler o conteúdo do livro depois da página 86 a 92. E realizar as atividades presentes que vão estar lá no final da videoaula. Entregar até o dia 24. Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários da turma. Então vamos lá. O que é matéria? Vamos pensar. Matéria, pessoal, é tudo que ocupa espaço e possui massa. Essa é a definição de matéria. Nosso corpo, nosso organismo, ele é formado de matéria. A mesa, a cadeira, o nosso celular, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, eu classifico como sendo matéria, quimicamente, fisicamente falando. Aí a matéria, ela está em 3 estados físicos, né, na Terra, no nosso ambiente, que é o estado sólido, as coisas sólidas, né, rochas, piso, parede, cadeira, madeira, líquido, né, águas, líquidos, ou gasoso, né, o vapor de água, por exemplo. Aí vamos analisar agora a estrutura básica do átomo. Mas primeiro, o que será um átomo? A matéria não é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa? Então toda matéria ela é formada por átomo. Átomo é aquela menor estrutura da matéria, a menor partezinha da matéria é o átomo. Quando a gente estuda na parte de ciências do 8º ano, vocês estudaram as células, né? Que é a menor estrutura do nosso organismo. Eu trabalho com as turmas no 8º, que menor do que a célula ainda vai ser o que? O átomo. As células, elas são formadas por átomos. Certo? Então vamos lá. A matéria é formada por partículas muito pequenas. A gente pega uma parte de matéria e vai dividindo. É como se você pegasse um pedaço de madeira. Você vai partindo em partículas menores, até chegar na menor partícula que vai ser o átomo, né? Os átomos. Não é possível, pessoal, a gente enxergar. A gente não consegue enxergar os átomos, nem a olho nu, nem com auxílio de microscópio. Mas atualmente, apenas o microscópio de tunelamento, que é um microscópio especial ou por varredura, é que a gente consegue identificar e até manipular átomos. Mas mesmo esse instrumento, o microscópio de tunelamento ou varredura, ele é incapaz de fornecer uma imagem nítida do átomo. A gente não consegue enxergar ele com nitidez, como a gente consegue a célula, por exemplo. O átomo é muito menor do que uma célula. Ela é construída a partir dos dados do átomo obtidos pela máquina. Então essa imagem não vai ser nítida, mesmo nesse microscópio especial. Agora vamos pensar do que é feita a matéria. Como eu já disse a vocês, toda matéria é formada por
átomos. E moléculas. As moléculas se dividem em átomos. Os átomos formam as moléculas. Ou seja, qualquer coisa que for feita das partes que tem no átomo. Que já eu vou explicar bem direitinho a vocês, que são os prótons, que são as estruturas que têm carga positiva no átomo, nêutrons, que têm carga neutra, e elétrons, que têm carga negativa. Então, essas são as três partes do átomo. O átomo é a menor estrutura, mas mesmo assim ele tem subunidades, né? Ele é dividido em três partes. E os átomos se juntam e formam as moléculas, que vão formar o quê? As substâncias, né? Que são formadas por matéria, logicamente. Então, o átomo é formado por três subunidades, que são os prótons, elétrons e nêutrons. Vamos agora para a imagem da estrutura básica do átomo. Nós temos aqui, na imagem, a representação de um átomo. Ele tem o seu núcleo no centro dele. Parecido com célula, mas lembre-se, é muito, muito menor do que a célula, né? Afinal, a célula é formada por vários átomos, uma única célula. Lá no núcleo do átomo, nós temos duas estruturas, que são os prótons e os nêutrons. Prótons, a carga é positiva. Nêutrons não têm carga elétrica. E em volta, a bolinha aqui verde, nós temos o que? A eletrosfera. Eletrosfera é como a órbita do sistema solar. Vocês não percebem que tem tipo órbitas? Pronto. Eles ficam circulando em volta do núcleo do átomo. Nós chamamos eles de elétrons. Eles têm carga negativa. Carga negativa, e no centro nós temos os prótons carga positiva e os nêutrons com carga neutra. Essas são as três partes principais do átomo. Elas são partículas fundamentais do átomo. As três estruturas. Primeiro aqui o vermelhinho é o próton, carga positiva, que a gente coloca como mais um. A massa dele vai ser uma unidade. O nêutron, a carga dele vai ser neutra, nem é positiva, nem negativa. E a massa vai ser também de uma unidade. Então, a gente entende que o nêutron e o próton têm a mesma massa. E até o tamanho deles, eles são basicamente do mesmo tamanho, né? São correspondentes. Já o elétron ele é menor. A carga é negativa. Digo que a carga é menos 1. E a massa dele é uma unidade dividida para 1836. Ou seja, a massa dele é mínima, que eu chamo de massa desprezível. Nesse caso, eu nem considero a massa dele. Quando vocês forem trabalhar com problemas, a gente diz que o elétron não tem massa, porque é muito pequena, é até desprezível, né? Desconsiderada. Já a massa do próton e do nêutron, elas são equivalentes, né? Elas que formam a massa do átomo. Quando eu falo da massa atômica, eu me refiro à soma da quantidade de nêutron com a quantidade de próton. Se tem 10 prótons, 11 nêutrons, a massa é 21. Os elétrons a gente vai desconsiderar quando se falar em massa. Já em carga elétrica, não. Eles são correspondentes, só que um é negativo e outro positivo. O elétron com o próton. Vamos ver algumas características. Essas partículas são caracterizadas por suas massas e por suas cargas. Então, os elétrons são 1836 vezes menores que os prótons e nêutrons. Apesar de a representação acima não demonstrar isso, né? Que ele não é tão menor do que os outros, mas a massa dele é quase 2000 vezes, né? Menor do que dos prótons e nêutrons.
Em termos de cargas elétricas, prótons e elétrons apresentam cargas opostas. No caso, o próton positivo, que é mais 1, e elétron negativo, menos 1. Os nêutrons eles são do mesmo tamanho de prótons, porém não apresentam cargas elétricas. Eles não têm carga, nem positiva nem negativa. Só a massa que é correspondente ao próton. Vamos lá para o átomo. Toda matéria do universo é feita de átomos. Mas e os átomos, do que são feitos? Vocês já viram, né? Que eles têm 3 partículas fundamentais, elétron, próton e nêutron. Que o que existe dentro do átomo são essas 3 partículas anteriores que a gente falou. Vamos analisar aqui a representação de alguns tipos de átomos que se encontram. Primeiro, na areia, que os átomos na areia. No ar, que é o gás nitrogênio e gás oxigênio. Nitrogênio, oxigênio. E na água do mar, que é água e sal. Temos aqui a molécula da água e também o sal, né? Então, nesse caso, vocês percebem que as substâncias são formadas por átomos iguais, né? E átomos também diferentes. Eles se unem. A gente vai ver quando vocês forem estudar a formação das substâncias, os tipos de substâncias, que podem ser simples ou compostos. E vocês percebem aqui que nós temos, ó, na areia, essa primeira representação de átomos. E está no estado sólido, né? E gasoso. E por último, no estado líquido, que é a água. A construção de modelos ajuda os cientistas a explicar os fenômenos e a formular teorias e leis científicas. Ou seja, antes não se sabia que tudo era formado por uma menor partícula que veio a ser chamada de átomo. E a palavra átomo, pessoal, a palavra átomo, ela significa que é algo não divisível, que não se pode dividir, ou seja, a menor estrutura. Então, os estudiosos, os cientistas descobriram e criaram modelos para poder explicar o fenômeno, não é isso? A descoberta. Mas com o tempo os modelos foram mudando de acordo com a evolução das pesquisas e novas descobertas. A gente vai analisar, inclusive, algumas teorias. O conhecimento sobre o átomo é resultado de observações e experimentos que foram feitos ao longo do tempo para poder se lançar modelos e teorias. Nesse sentido, os modelos de átomos construídos ainda sofrem modificações. Então, desde o surgimento do primeiro modelo até o último, ocorreu muitas modificações de acordo com as descobertas. Vamos primeiro para a teoria atômica de Dalton, que foi o primeiro, né? Dalton, ele afirmou em sua teoria que os átomos, eles são como pequenas esferas que não podem ser divididas. Então, ele afirmava que os átomos não podem ser divididos. Que toda matéria é formada pela associação de átomos e nem todos são iguais. Então, toda matéria seria formada por átomos, eles não seriam iguais. Na teoria atômica de Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico, eles vão ser sempre iguais, de acordo com Dalton. No caso aqui é o césio, que é um elemento químico. Então, todos os átomos de césio seriam iguais. De hélio, que é outro elemento químico, também seriam iguais. Aqui ao lado está a imagem de John Dalton, que nasceu em 1766 e morreu em 1844. Então, ele foi o primeiro a lançar uma teoria atômica sobre os átomos. O modelo de Dalton ele foi reformulado com as novas descobertas. Ele foi reformulado
E no caso ocorreu algumas modificações. O átomo ele pode ser dividido em partes menores, então Dalton afirmava que não, que era indivisível. Mesmo sabendo que ele pode ser dividido em partes menores, não se mudou o nome átomo, né, que é partícula indivisível, permaneceu. Em 1897, Joseph Johnson identificou uma partícula de carga elétrica negativa. Aí ele chamou de elétron. Então o átomo não era mais indivisível, então ele poderia ser dividido em partículas menores. Ele era formado por outras estruturas menores. Então Johnson ele descobriu a carga elétrica negativa e ele chamou de elétron. E ele, no caso, propôs um novo modelo, que é o modelo atômico de Johnson, né? Pronto. Ele descobriu as partículas negativas, chamou de elétron. Já se tinha descoberto também que era uma esfera positiva, o átomo. Mas Johnson, o modelo dele, identificou as cargas elétricas negativas, as partículas negativas. Mais tarde, outros cientistas também descobriram os prótons, né, que tinha a carga negativa e tem também a positiva. Depois de Dalton veio Thomson e agora nós temos o modelo de Rutherford-Bohr. Rutherford era um modelo, Bohr outro. Juntou os dois e um complementa o outro. E é um modelo de dois cientistas. Vamos ver como funciona. As partículas de carga positiva, de acordo com o modelo Rutherford-Bohr, concentram-se em uma região do átomo que é chamada de núcleo. Então, eles afirmaram que a carga positiva sempre ficaria concentrada na região do núcleo. Os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, que eles chamaram aquela região de eletrosfera, que é similar à órbita, né, dos planetas. Em 1932, James Chadwick descobriu outra partícula que não apresenta carga elétrica e também está localizada no núcleo. Então, até então, só se sabia que no núcleo tinha os prótons, né, que tem carga positiva, e na eletrosfera os elétrons em volta do núcleo. Mas James Chadwick descobriu a existência do nêutron, né, que fica associado ao núcleo com as partículas de carga positiva que são os prótons. Temos aqui a imagem do modelo atômico proposto por Ernest Rutherford e depois foi modificado por Niels Bohr. Prótons e nêutrons ficam no núcleo e em volta, na eletrosfera, os elétrons. Então, no início do século XX, um modelo foi proposto por Ernest Rutherford e depois foi aperfeiçoado por Niels Bohr. Temos aqui a imagem de Rutherford e de Bohr. O novo modelo apresenta um núcleo composto por prótons e nêutrons, circundado por elétrons na eletrosfera. Então, o modelo aceito, né, o último modelo, é o chamado modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo atômico mais recente. Com os estudos, logicamente, vão se descobrir novas estruturas, né? Inclusive, já existe, além dessas três subunidades, outras, né, menores, e são mais complexas e que eu não sei nem se vocês vão estudar no ensino médio. Vamos para o resuminho. Os átomos, eles são as menores estruturas que compõem a matéria. Vê se vocês compreenderam durante a minha apresentação. Os átomos apresentam duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. No núcleo estão presentes dois tipos de partículas elementares, que são os prótons e os nêutrons, ficam no núcleo. E na eletrosfera estão o que? Os elétrons.
Pronto, e agora vocês vão para a atividade sobre a estrutura do átomo. Temos a primeira questão, o que são átomos. A segunda, quais são as principais diferenças entre os modelos atômicos de Dalton, que vocês viram, Thomson e Rutherford. Vocês vão comparar os três. Vocês podem até fazer uma tabelinha assim, na folha. Aí coloca Dalton, as características, Thomson e Rutherford. E vocês irão comparar os três modelos. Primeira questão, segunda. E no livro didático vocês deverão fazer as questões 1 e 2 que estão na página 94, sobre o mesmo conteúdo. Aí vocês vão lá no livro e leiam as páginas que eu indiquei lá, da 86 a 92. Leiam as páginas que eu indiquei para vocês compreenderem melhor o conteúdo. Esse slide eu vou deixar lá no anexo da aula também e este vídeo para vocês consultarem. Então, bons estudos e até a próxima. Qualquer dúvida, deixe no Google Sala de Aula.